eu, você, nós, todos neste novo lugar. Nossas diretrizes curriculares para a educação básica da educação infantil frisa que currículo é construção e se dá nas relações. Relações essas no âmbito educacional, relações com crianças, com famílias, com educadores, considerando todos os sujeitos socioculturais envolvidos. Os RCNs para a educação infantil citam ainda que são nessas interações sociais e no meio natural em que a criança está imersa que a criança conhece sobre o mundo, reconhece, faz perguntas, busca indagações às suas questões, busca respostas às suas indagações, enfatizando o aspecto crítico do processo educativo. Sabemos que escola é lugar de ampliar relações, é lugar de se reconhecer, reconhecer o outro, é lugar de haver socialização. E nesse reconhecimento de si, existe o contato com a natureza, as relações naturais, relações com os elementos da natureza. Assim, as crianças sempre enfatizando o aspecto crítico, buscando respostas para suas indagações, elas se desenvolvem, elas reconhecem as diferenças, elas valorizam a vida, elas reconhecem a pluralidade humana e dos aspectos culturais envolvidos. Somos uma equipe de educadores do agrupamento misto 1/2, que neste ano letivo de 2023 atendemos 23 crianças que vieram do espaço ao lado, do berçário ao lado, que acontece no mesmo terreno da nossa escola, mas que precisavam ser acolhidas, porque se tratava de um novo lugar, com novos educadores, novos pares, nova rotina. Nossos próprios documentos de orientação para o acolhimento frisam esse momento tão importante na educação infantil, que é o momento inicial do acolhimento, da construção do pertencimento, da criança se sentir segura, construir esse pertencimento coletivo para poder se desenvolver cada vez mais. E o nosso projeto Identidade surge nesse contexto, nessa necessidade das crianças se sentirem pertencentes, se reconhecerem no ambiente, se sentirem à vontade nesse novo espaço, nesse novo lugar. E para isso a gente lançou mão de atividades lúdicas, com a presença das famílias, sempre buscando novas experiências no campo social, no campo do meio natural também, sempre considerando o aspecto transversal do processo educativo. Então, o nosso projeto Identidade, ele tem como principais objetivos o reconhecimento de si e do outro, nas suas singularidades, nas suas diferenças, valorizando essas diferenças, entendendo o limite do outro, a construção desse sentimento de pertencimento, aproximação das famílias, autoestima, autocuidado, autonomia, também desenvolvendo a oralidade, os aspectos da percepção sensorial, espacial, a oralidade também. Então, o nosso projeto iniciou esse ano, teve como esses principais objetivos e, na sequência, nós vamos relatar as nossas estratégias. Olá, eu sou a Juliana, agente de educação da Turma do Pássaro. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a estratégia do contorno do corpo. Nós convidamos as crianças a deitarem em cima de um pedaço de papel craft e com uma canetinha os adultos iam contornando o corpo da criança. Nesse momento eles gostaram tanto dessa atividade que em qualquer papel que eles encontravam, em vários momentos do dia, uma criança convidava a outra para desenhar a mãozinha no papel. Inclusive até nós educadoras entramos nessa brincadeira com as crianças. Até em um momento as próprias crianças quiseram contornar o corpo da professora Lilian. E essa atividade do contorno, posteriormente, ela foi encaminhada às famílias para que cada família fizesse a decoração desse contorno de acordo com as características físicas de cada criança. E não foi imposto para nenhuma família que material seria utilizado. Então o resultado ficou muito legal, porque trouxe uma diversidade incrível de materiais. Foi usado até pedaços de aplique de cabelo, lã, grãos, macarrão, roupas das próprias crianças que foram recortadas e colocaram no contorno.
E assim, o mais interessante de tudo foi que proporcionou essa integração da família com a escola, da criança com a família. Foi uma atividade muito acolhedora. E você percebia a empolgação nessa estratégia da família com a criança. Porque conforme os desenhos iam chegando pra gente, nós fomos pendurando na parede da sala e as próprias crianças ficavam mostrando uma para outra. As famílias, no período de entrada e saída, ficavam olhando o resultado dos trabalhos e conversando sobre. E as crianças incorporaram isso de uma tal maneira que até quando uma criança estava ausente da escola, eles falavam: olha, o fulano está ali, olha, sou eu que estou ali, olha, é meu amigo. Então assim, foi muito rica essa experiência que fez com que as crianças também sentissem muita afetividade de estarem trazendo um pouquinho da sua família, do seu cotidiano para a escola e também se percebendo como indivíduo com suas características únicas e irem mostrando e conversando sobre isso. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliane da Turma do Pássaro. Eu vim hoje compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, do nosso projeto Identidade. Eu vou começar falando da história do nome. Nós enviamos para as famílias, no caderno de recado, uma folha para que as famílias nos relatassem o significado do nome de cada criança. A devolutiva foi muito produtiva. O significado para as crianças de saber da onde veio o nome delas, foi uma homenagem pro vô, pro tio, pro uma tia. Foi muito harmonioso e para nós, educadores, também conhecer um pouquinho da vida de cada criança, né, da cultura de cada um. E juntamente com a história do nome, nós pedimos para as famílias também mandar uma foto do pai, da mãe, da avó, do tio, da criança. A gente anexou na parede da sala, junto com demais fotos de várias etnias, de diferentes tipos de cabelo, de deficientes. A gente foi colando pela sala de aula para as crianças poderem conhecer a diferença, né, de cada um, essa diversidade, o quanto é importante, né, essa diferença. E para que a gente possa aprender a respeitar e a conviver com elas com muita riqueza. Olá, sou o Diogo. Vou contar para vocês um pouco sobre o nosso processo para a escolha do nome da nossa turma. Durante o processo de adaptação, do acolhimento, o nosso entorno da escola aqui é repleto de árvores, é muito rico o nosso entorno. Então todos os educadores eles foram observando o que despertava interesse nas crianças, para eles se sentirem mais pertencentes ao local e mais tranquilos. Então o que surgiu de mais de interesse deles foi a parte da natureza, dos pássaros e também dos animais. Então os educadores observando isso, a gente elencou alguns nomes e fizemos um cartaz para que as famílias também, para poder se inteirar, fizessem a votação. Os nomes escolhidos, conforme a observação, foi dos animais, porque eles gostam muito de músicas, gostam de imitar o barulho dos animais, então foi um dos nomes proposto. A turma do pássaro, porque durante o processo de adaptação tem aquele momento do choro, quando a gente está recebendo, e observamos que a nossa sala é privilegiada, que bem na nossa janela tem essa árvore gigante. E é muito visitada pelos pássaros. E eles, observando os pássaros, se acalmavam, paravam de chorar, ficavam chamando a atenção, tentavam imitar. Então foi mais um nome que foi proposto para as famílias. E essa votação se deu por meio de um cartaz que a gente deixou exposto
na porta da sala e ali contava o porquê do nome pássaro, o porquê do nome animais, o porquê do nome que surgiram desse interesse. As famílias fizeram a votação e o nome dos pássaros foi o mais votado, e o pássaro que mais chamou a atenção das crianças foi um pássaro inusitado que apareceu aqui, que o nome dele é alma de gato. Ele chama muita atenção porque ele tem uma cauda muito longa, e como ele é muito diferente, a gente nem conseguiu tirar foto dele direitinho, porque ele é meio raro. Então, toda vez que ele aparecia assim, a gente já chamava atenção, chamava todos para ver, para contemplar, porque ele é um pássaro de pouca visibilidade, se ele visitava às vezes. Gente, uma estratégia que a nossa turma do Pássaro também tem a ação de fazer é a revista da turma. É uma edição mensal. O que acontece? Tudo o que aconteceu durante aquele mês, todas as propostas que foram executadas, de todos os educadores, elas são registradas. Às vezes um educador deu a ideia, o outro executou, o outro tirou a foto, o outro que pegou o registro de uma criança, o outro viu no cantinho uma execução mais elaborada. Então a gente tem esses diversos olhares. E para as famílias poderem se apropriar, estarem mais perto dessa rotina, às vezes até para entender, a gente tem relatos da família perguntando, olha, ele está balbuciando essa palavra, ou está gesticulando isso em casa, o que significa? Às vezes é uma música que a gente está cantando, é o desenrolar de uma história, aquela contação, aí, mas tem um gesto, tem uma música, tem alguma atividade, às vezes a brincadeira na roda. Então é uma forma da gente demonstrar para as famílias tudo que a gente conseguiu executar aqui com as crianças. Então a gente faz todo esse relato, coloca na foto, encaderna isso, coloca na foto a descrição, coloca as crianças que participaram, às vezes a dinâmica que aconteceu, porque fez muito calor aquele dia, fez muito frio ou choveu, a atividade que foi feita dentro da sala, no galpão aqui na nossa escola ou nos parques externos. Então é uma forma da gente demonstrar, como se fosse um diário mesmo para as famílias. Elas ficam muito ansiosas e felizes quando vêm, reconhece aquele amiguinho, sabe quais são os mais parceiros mesmo, e o próprio filho, dá para você ver toda essa escala da evolução assim das crianças, aqueles que eram mais tímidos, aqueles que ficavam mais quietinhos, daqui a pouco já é aquele que interage mais ou que tem mais a dinâmica da participação. As famílias ficam muito felizes quando a gente expõe, que tem um varalzinho ali também na entrada da nossa sala. Então a família chega e já vê que é a nova edição do mês e fica ali folheando, às vezes a criança mesmo conta, aponta aquela atividade, e ali os pais veem as atividades que foram executadas, reconhece o nome dos alunos, assim, que as crianças comentam, né? Olha, esse é o amiguinho tal, esse é o amiguinho tal, então nossa, então é desse aqui que ele sempre fala, eu sempre vejo, chego aqui correndo para pegar, mas não sei qual que é a criança. E ali tem toda essa representação do dia a dia das crianças e as famílias ficam muito, muito felizes. E é mais uma ação que a gente faz para o projeto de identidade, né? De todo esse pertencimento deles, da rotina que acontece aqui dentro, e para a gente poder expor para os pais. Da Turma do Pássaro oportunizou que todos os sujeitos envolvidos fossem protagonistas no processo do conhecimento. A escola, como ponte de acesso ao conhecimento sistematizado pela humanidade em relação à tecnologia, à ciência, ao meio ambiente e à cultura, é um direito da criança garantido nas diretrizes. As crianças têm direito de acessar esse patrimônio que tem a ver com questões locais e questões externas. Esse ambiente propicia a percepção de si, o amplo convívio na vida coletiva, pois a escola é um espaço privilegiado para a cultura infantil, porque tem outras crianças. E não há melhor experiência, maior desafio para uma criança do que outra criança, onde elas negociam formas de estar umas com as outras, negociam regras, experimentam papéis,
onde elas aprendem a sua identidade, descobrem a identidade cultural, convivem com crianças de outras idades, com crianças da mesma idade, aprendendo a respeitar as diferenças e viver harmoniosamente. Foi imprescindível a participação das famílias nesse processo, nos vendo como parceiros e participando ativamente das solicitações que foram feitas, nas devolutivas, das atividades. Nós percebemos o envolvimento das famílias nesse processo, que foi riquíssimo e que contribuiu muito para que o projeto desse certo. Então é importante essa parceria da família com a escola, para que o desenvolvimento da criança aconteça de uma forma integral e significativa.